que após Gabigol, que jogou pelo Flamengo em 2024 e foi para o Cruzeiro, outro jogador do Flamengo, que atuou pelo Flamengo em 2024, pode seguir o mesmo caminho de Gabigol e jogar pelo Cruzeiro em 2025. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. O Cruzeiro já fez proposta oficial para esse jogador e a gente vai trazer todos os detalhes no vídeo de agora. Essa parceria, essa apuração foi em conjunto com meu amigo Samuel Venâncio, que sabe tudo de Cruzeiro, e a gente apurou essa aí durante os últimos dias. Podemos dizer que desde o ano passado, porque de fato a gente está há muito tempo apurando e agora a gente conseguiu finalizar todas as pontas para trazer todas as informações sobre esse assunto, todos esses bastidores sobre esse assunto no vídeo de agora. Espera aí, porque antes eu queria pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo e também ativar a notificação, porque toda vez que eu publicar um vídeo aqui, a plataforma vai te avisar e, consequentemente, você ficará muito bem informado de tudo que acontece no Flamengo e também muitos assuntos envolvendo o futebol brasileiro que a gente vem trazendo aqui no canal nos últimos dias. Vamos falar agora dessa informação aí bombástica que a gente apurou em conjunto com Samuel Venâncio. Depois de Gabigol, mais um jogador pode se transferir para o Cruzeiro. Trata-se de Fabrício Bruno, zagueiro que era considerado titular absoluto até a chegada de Felipe Luiz, que o colocou no banco de reservas e desde então ele foi sempre reserva, ficou como opção no banco de reservas. Jogador que tem atualmente 28 anos, completa 29 anos, eu estava até vendo aqui uma curiosidade, é justamente no dia do meu aniversário, dia 12 de fevereiro, que ele completa 29 anos. E a informação que eu e Samuel Venâncio temos é que o Cruzeiro está muito interessado na contratação desse jogador, já fez até uma proposta oficial ao Flamengo, uma proposta inicial para comprar parte dos direitos econômicos do zagueiro Fabrício Bruno, e aí o Flamengo está conversando, porque essa proposta foi feita antes mesmo do dia 1º de janeiro, quando BAP de fato sentou a cadeira da presidência do Flamengo, e nos últimos dias aí os representantes do Fabrício Bruno, inclusive mais uma curiosidade, porque recentemente o Fabrício Bruno trocou de empresário, fiquei sabendo nessa apuração desse interesse do Cruzeiro. Antes ele era agenciado por uma outra empresa e agora ele é agenciado pelo agente André Cury, que é super famoso, fez várias transferências internacionais, sobretudo a ida do Neymar do Santos para o Barcelona. Enfim, é um cara super conceituado e tem uma boa entrada lá no Cruzeiro. Mas vamos falar do Fabrício Bruno. É isso mesmo, o Cruzeiro fez uma proposta oficial ao Flamengo para comprar metade dos direitos econômicos desse jogador, que tem 100% ligado ao Flamengo, e aí internamente o Flamengo está debatendo se vale a pena vender, se pede valores maiores, enfim, eles estão discutindo, porque o José Boto chegou ao Rio de Janeiro no último final de semana já recebendo esse documento oficial, digamos, já esse abacaxi para descascar, porque é uma situação extremamente complicada. Pessoal, vamos lá, informações, tá? Isso é apuração, repito, em parceria com meu amigo Samuel Venâncio. Vamos lá, o Felipe Luiz não conta com o Fabrício Bruno, aceita perder, entre aspas, esse jogador do elenco. Ou seja, não virou para a diretoria e falou assim, não, eu faço questão de ter Fabrício Bruno. Não, pelo contrário, será um jogador muito pouco utilizado. Então esse é o primeiro ponto. Ao contrário, o Fernando Diniz, atualmente treinador do Cruzeiro, quer muito o Fabrício Bruno, super aprova o Fabrício Bruno, gosta do nome, entende que o jogador pode agregar e muito, poderia chegar para ser titular hoje no setor defensivo do Cruzeiro. Então, de um lado, o Felipe Luiz, que não conta com o Fabrício Bruno. Vai ser o Fabrício Bruno com o Felipe Luiz será muito pouco utilizado. Do outro lado, o Fernando Diniz, que quer muito utilizar o Fabrício Bruno, gostaria demais dessa contratação, beleza? E aí também, isso é informação, o Fabrício Bruno tem hoje um dos maiores salários do atual elenco e um contrato longo, válido até dezembro de 2028. Então o Flamengo, entre aspas, precisa entender, estudar esse momento, esse cenário envolvendo o Fabrício Bruno. Porque se não vender agora, esse jogador vai ficar cada vez mais desvalorizado no mercado da bola. Por outro lado, o valor da venda, com o valor da venda, o Flamengo consegue contratar um outro zagueiro à altura do Fabrício Bruno. Então hoje rola esse debate, mas o que a gente tem de informação, eu e Samuel Venâncio, é que o Cruzeiro já conversou até com o Flamengo, o Alexandre Matos, isso é uma apuração diretamente lá na diretoria do Cruzeiro, já teve essa conversa do Alexandre Matos com membros da atual gestão do Flamengo, e as negociações estão em andamento. Então o Flamengo precisa botar na ponta do lápis
se vale a pena vender o Fabrício Bruno. E eu sei, vocês querem saber a minha opinião. Vamos lá. Eu gosto sempre de botar assim, pontos a favor e pontos contra quando eu vou tomar qualquer decisão difícil, e essa é uma decisão difícil, porque o Fabrício Bruno é um baita jogador. Pontos a favor da venda. Alto salário. Se o Fabrício Bruno deixa o Flamengo, querendo ou não, abre uma brecha na folha salarial do Flamengo absurda. Porque o Fabrício Bruno tem um alto salário porque a antiga gestão renovou o contrato dele, um contrato longo e com um salário bem alto, se tratando de um zagueiro. Embora fosse, ainda é um zagueiro supervalorizado e era, até então, zagueiro da seleção brasileira. Outro ponto, Felipe Luiz não conta com esse jogador. Ou seja, será um jogador muito pouco utilizado pelo treinador. Com o passar do tempo, ele vai ficar cada vez mais desvalorizado. E aí o Flamengo tende a não ter boas propostas para ele futuramente. Outro ponto a favor da venda, na minha concepção, ele vai completar 29 anos agora, no começo do ano. Então ele começa a temporada com 29 anos. Qual outro clube vai chegar aqui e vai oferecer um bom valor, porque o Cruzeiro oferece um bom valor por metade dos direitos econômicos do atleta? Qual outro clube vai fazer isso? Não vejo nenhum. Ainda mais se ele não atuar, se ele não performar. E ainda tem um contrato longo, porque o Flamengo, quando você bota na ponta do lápis quanto que o jogador vai custar os cofres do Flamengo, você tem que botar o tempo do contrato. Então bota aí, ainda tem 2025, 2026, 2027, 2028. 4 anos de contrato com um salário alto. Então aí vocês já conseguem descobrir qual é a minha opinião. Eu sou a favor da venda. E tem um detalhe, o Cruzeiro, na minha visão, não é rival direto do Flamengo na briga por título. Hoje não é. O Cruzeiro vai disputar uma Sul-Americana, não vai disputar a Libertadores. O Cruzeiro talvez brigue pelo título do Campeonato Brasileiro. Precisa entender se o Cruzeiro vai mesmo dar certo dentro de campo. Eu tenho minhas dúvidas, tá? Eu tenho minhas dúvidas, embora estejam contratando o Gabigol, estejam contratando o Dudu, o Bolassi, que era atacante do Criciúma, que se destacou, Eduardo, ex-Botafogo, mas assim, eu não vejo o Cruzeiro de fato sendo um rival direto do Flamengo na briga por títulos. Então, a minha opinião é, o Flamengo deveria vender sim o Fabrício Bruno ao Cruzeiro. Não é um jogador que será utilizado, isso aí já mata qualquer decisão, qualquer dificuldade em decisão. Ah, mas será que com esse dinheiro, cerca de 30 milhões de reais por 50%, já estou até falando o valor da proposta aqui, cerca de 30, 35 milhões de reais por 50% de direitos econômicos, o Flamengo consegue um outro jogador? Sim, consegue um outro jogador sim para essa posição. É para isso que chegou o José Botto, porque ele com certeza tem vários nomes mapeados, porque ele é fera nisso, ele é considerado top 1 nisso, ele tem vários outros nomes mapeados, seja brasileiro, seja estrangeiro, do mesmo nível ou melhor e que poderia custar menos do que o Fabrício Bruno. E quando eu digo custar menos, é botar no papel o valor do salário, gente. É porque eu não gosto de falar valor de salário de jogador e nem vou. Acho, nesse caso aqui, é antiético, porque a pessoa não pediu para eu falar, não autorizou que eu falasse. Mas é conhecimento de causa, é um alto salário e que custa alto. Então o Flamengo precisa, entre aspas, abrir essa brecha na folha salarial. Então, eu acho que o Flamengo deveria sim vender o Fabrício Bruno para o Cruzeiro. Tem um ponto que é crucial nessa história toda para quem ainda está na dúvida. O Felipe Luiz não vai utilizar o Fabrício Bruno. Aceita perder o Fabrício Bruno. O Felipe Luiz, atual treinador. Então, para que ficar com um jogador que vai ficar desmotivado no elenco? Ele vai render menos. Inclusive, na reta final de 2024, o Fabrício Bruno rendeu menos. Eu tenho certeza que foi por causa da desmotivação. Ele ficou desmotivado. Porque de uma hora para outra, de um jogo para o outro, ele se tornou reserva no time do Flamengo. E ele era titular. E ele, inclusive, perdeu a vaga na seleção brasileira para o jogador que tomou a titularidade dele no Flamengo, que no caso é o Léo Ortiz. Então, o Flamengo mantendo parte dos direitos econômicos dele e ele jogando bem no Cruzeiro, é bom para o Flamengo também. Pelo menos essa é a minha visão. Fica aí a informação para vocês. E eu quero saber, vocês são a favor ou contra a venda de Fabrício Bruno para o Cruzeiro? Preferiram fazer a papagaiada, dizer tudo fechado, tudo ótimo, tá? Deu no que deu. Então,
Pode ser que essa coisa que o Boto falou hoje também seja uma coisa mais radical e que não vai ser exatamente assim que ele vá proceder. Enfim, vamos esperar um pouco mais. Mas, de uma maneira geral, eu gostei da entrevista do Boto, repito, mas acho que essa história do Davi Luiz poderia ter sido evitada. E eu acho que o Davi Luiz merecia que fosse evitada. Leonardo Guedes, não tem nem roupa para levar o Alan no aeroporto, caso ele vá embora mesmo. Pois, Leonardo, graças a Deus, parece que nós vamos nos livrar dessa prebenda, né? Parece que o Sampaoli quer levar o Alan para o Rennes. Que maravilha, rapaz. Manda embrulhado em pacote presente, entendeu? Pelo amor de Deus, manda rápido, manda rápido. Esse Sampaoli não se emenda, né? Agora, engraçado é que o Sampaoli pediu, o Marcos Braz comprou, os dois vão embora do Flamengo e a prebenda continuou lá agora para a gente tentar passar adiante, né? Parece que o Sampaoli vai querer, Deus queira. Carlos Mota, Renato, com a possível contratação do Paquetá e Firmino, qual seria a escalação ideal, na sua opinião? Pega leve no Black Label amanhã, feliz ano novo. Estou sem beber há vários dias, me guardando para amanhã. Olha aqui, eu não acredito que o Paquetá venha, não, gente. Eu não acredito, não. Eu continuo a achar que o Paquetá não vem, não. É muito dinheiro, o Flamengo não tem essa grana toda. O Firmino vai depender também do que o clube lá dos árabes vão resolver em relação a ele. Firmino ganha um salário astronômico. É um dos maiores salários lá da Arábia Saudita. O Flamengo vai bancar a metade disso? A metade disso é um absurdo. Não sei. Tal qual o próprio Boto disse hoje, inclusive quando falaram no tal atacante de Burkina Faso, nós vamos falar sobre ele mais lá para frente, ele disse, olha, não tem nada certo ainda, não tem negociação nenhuma, nós estamos acabando de assumir, nós vamos tratar isso tudo em janeiro. Então, tem muita especulação e muita cascata no ar. É preciso ter calma, tá? Alexandre Apebol, meu grande amigo. Boa noite, RMP. Feliz 2025 para você e família humana, e canina, com muita paz e saúde. Que conquistemos tudo em 2025. É isso, Alexandre. Que conquistemos tudo. Deus te ouça. Feliz ano novo para você também, para o teu pai, meu querido amigo Manolo. Tudo de bom sempre, para a tua família inteira. Andrezinho, sempre que o senhor usar o termo cruzeirar, como fez um dia, lembre-se que foi pior, foi o Flamengo que flamengou feio, horrorosamente, com a tragédia do Ninho do Urubu. Andrezinho, deixa eu te dizer uma coisa, não mistura alhos com bugalhos. Não tem nada a ver uma coisa a ver com a outra. Nada a ver uma coisa a outra. Cruzeirar foi uma coisa de uma péssima administração que quebrou o Cruzeiro. O que houve no Ninho do Urubu foi uma tragédia, um incêndio, que sim, teve culpa de alguns dirigentes do Flamengo, que até hoje não foram responsabilizados. Mas são coisas completamente diferentes. Então, por favor, não venha aqui me dizer que as coisas são iguais, porque não são. Só um minutinho, deixa eu ligar o ar, porque com essas luzes de iluminação aqui as coisas ficam quentes. Olha aqui, Marcos Leal, RMP, feliz 2025 com muita saúde. O discurso do Boto está perfeito. Porém, no futebol, o que vale é o resultado. Se não ganhar, vão dizer que ele é truculento. A narrativa se adequa nos títulos. Ô, Marcos, é o seguinte, isso aí você tem toda a razão. Tudo depende da bola entrar. Futebol é isso. Futebol depende da bola entrar. Claro que se você vir que o trabalho está sendo bem feito, que as coisas estão andando, que talvez não se ganhe todos os títulos que se gostaria, mas que se percebe um caminho bem tratado, eu acho que vai haver paciência com eles. Com o Boto, com o Bato, com qualquer que seja. Agora, se a coisa não andar, se a coisa desandar, como o caso do Tite, gente, eu uso o caso do Tite com um excelente exemplo. O Tite, muito antes de cair, já estava claro que o trabalho dele era uma merda. Tem muita gente que ainda diz, não, o trabalho dele foi mediano. São os fãs do Tite, né? Ou aqueles que apoiaram o Tite incondicionalmente, depois não conseguem reconhecer, eu apoiei, mas estava errado. Eu apoiei no início. Quando falou o nome do Tite, eu achei, olha, talvez seja. Para voltar a ser treinador de clube, no Brasil ele era o melhor treinador de clube. Pode ser, quem sabe. Mas logo que começou, eu percebi que a coisa estava... O barco estava furado. O barco estava furado. Então, isso tudo é que eu digo, não é só a bola entrar. Com o Tite, a bola até entrou até um determinado momento. O Flamengo chegou a ser líder do Campeonato Brasileiro.
O Tite, aos trancos e barrancos, levou o Flamengo para a semifinal. O Felipe Luiz jogou semifinal e final, 4 jogos. Mas o Tite classificou contra o Bahia, contra o Palmeiras, na Copa do Brasil. Mas você sentia que estava fedendo. Você sentia o fedor de peixe, de coisa podre, o trabalho do Tite. O trabalho do Tite era uma bosta. Então, às vezes, não basta só a bola entrar. A bola tem que entrar e você tem que ver que a coisa está rendendo. Não é o caso do trabalho do Tite. O caso do Boto e do Felipe, agora, vamos esperar. Felipe começou maravilhosamente bem. Maravilhosamente bem. Primeiro grande teste do Felipe, qual vai ser? Supercopa do Brasil. Flamengo contra um Botafogo, que não sabe nem bem o que vai ser. E esse Botafogo, o Textor disse que vai trazer 10 caras de fora, não sei. Mas perdeu o técnico, Arthur Jorge. Ninguém sabe ainda quem vai ser o treinador. Deve perder o Luiz Henrique. Já perdeu o Almada. Está perdendo uma porção de jogadores importantes, de peças importantes. Mas não interessa. Vai ser o jogo Supercopa do Brasil, campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil. E é importante para o Felipe Luiz ganhar esse jogo. Dá moral. Carimba a qualidade do trabalho dele. Carioca, a gente sabe que é aquela baba que, sabe? Sinceramente, o Carioca, para mim, não tem importância nenhuma. Vai jogar com os garotos nas primeiras 5 rodadas. Depois, aos poucos, os titulares vão entrando, até porque precisam ter ritmo de jogo para fazer o jogo da Supercopa do Brasil. E para, em seguida, começar a temporada, exatamente. Hilton Cias da Silva, RMP, o Boto deixou uma ótima impressão na entrevista, objetivo e firme. Acho que realmente é uma nova era no Mengão. 2025 é promissor. Feliz ano novo. Para você também, Hilton, para você também. Também gostei da entrevista assim. Gregor Alexandre, com a iminente chegada do CR7 do africano, como o CR7. É o que eu digo, cara, essa época vale tudo. Imagina, o CR7 vai vir para o Flamengo. Gente, para de delírio. O africano, se vier, vai jogar no lugar do Pedro. Enquanto o Pedro não voltar, o africano é o centroavante. Boto com carta branca, eu concordo, porque se Tite fosse o técnico, ele não aprovaria a sua permanência. Porra, mas aí não precisava nem contratar o Boto, né? David Wins, lê meu superchat, mandei antes de começar. Peraí, deixa eu ver se eu não vi esse teu superchat antes de começar, às vezes é complicado, hein? Às vezes não entra direito aqui, não. Deixa eu dar uma olhada. Achei aqui. David Wins, RMP, time titular, sub-20 ou reserva em São Luís do Maranhão pela 4ª rodada do Carioca. Regulamento tem que ser time principal. Não. Até a 5ª rodada não vai ter time principal. De ninguém. Todos os times vão botar time reserva. É time reserva no Maranhão. Pronto, David. Ainda bem que você me alertou, porque não estava aqui na lista dos superchats mesmo, não. Leonardo Guedes, tenho receio do Arrascaeta estar entrando no declínio que entrou o Everton Ribeiro. Não é prioridade, mas acho que vale olhar alternativas no mercado. Isso aí, Leonardo, você tem toda a razão. Eu acho que há muito tempo o Flamengo devia ter olhado alternativas no mercado. Há muito tempo. Né? O Flamengo não tem um reserva para o Arrascaeta há bastante tempo. Não é de agora. Mas tem outros jogadores que me deixam também com pontos de interrogação na cabeça. De La Cruz. O que esperar do De La Cruz na temporada de 2025? Ele se tratou daquele joelho que tem um problema crônico? Ele vai ter condição muscular de fazer vários jogos seguidos? Carlos Alcaraz. O que esperar de Carlos Alcaraz agora? Vai demonstrar todo o potencial que fez o Flamengo gastar uma fortuna para contratá-lo? Ou ainda vai continuar o jogador errático que nós vimos nessa primeira temporada no Flamengo? Meia temporada, né? Porque ele veio no meio do ano. Qualidade eu acho que ele tem, mas ele vai precisar mostrar mais. Enfim, o Boto falou que conversou com o Felipe Luiz e que os dois concordam que o elenco é muito bom, que precisa de coisas pontuais, mas é muito bom. Eu acho que o elenco é muito bom se alguns jogadores chaves performarem. Se o Alcaraz, se o De La Cruz e o Arrascaeta performarem, o elenco torna-se muito bom.
Se o Cebolinha voltar bem, o elenco fica melhor ainda. Se o Luiz Araújo voltar a jogar o futebol que estava jogando antes da contusão, o elenco fica mais forte ainda. Se o Wesley não for vendido, o Flamengo tem um lateral direito importante. A zaga, para mim, não é problema. A zaga, para mim, é Léo Ortiz e Léo Pereira. Ou Fabrício Bruno e Léo Pereira. Fabrício Bruno e Léo Ortiz. A zaga central não é problema. Tem o menino Cleiton também, que é bom jogador, que está esperando chance. Lateral esquerda, Ayrton Lucas e Alexandre. O Vina vem só no meio do ano. O elenco, no papel, realmente é muito bom. Mas se a gente for olhar o que esse elenco fez em 2024, ele não jogou um futebol de elenco muito bom, não. Até porque teve muitas contusões. Mas também porque foi treinado, na maior parte do tempo, pelo canastrão de novela mexicana, que para mim é um técnico que já entrou no mesmo patamar de Luxemburgo, Filipão, por aí vai. O cara que foi grande, mas que hoje em dia parou no tempo e no espaço. Então, para mim, é uma incógnita. O Flamengo tem, sim, um elenco muito bom no papel. Mas esses jogadores precisam performar de novo. O De La Cruz teve um ano horroroso depois da Copa América. Até a Copa América ele jogou muita bola. Depois da Copa América, ele virou um fantasma dentro de campo. O Arrascaeta passou muito tempo contundido. Nas vezes que jogou, poucos foram os momentos de Arrascaeta de verdade. O Pedro teve aquela contusão terrível. Fazia uma temporada, era o melhor jogador do Flamengo. Teve aquele problema, como é que vai voltar o Pedro? Não duvido que ele vai voltar a jogar muita bola, mas ele pode demorar a voltar a jogar essa bola. E quem volta de uma operação de LCD demora a voltar a jogar muita bola. Enfim, eu acho que há muitas interrogações ainda aí. E o Felipe Luiz foi genial em conseguir ganhar uma Copa do Brasil com todos esses problemas. Né? E ele conseguiu. O Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu, nesta quinta-feira, suspender o licenciamento de casas de apostas que operavam nacionalmente com base na regulamentação da LOTERJ, Loteria do Estado do Rio de Janeiro. A decisão, assinada pelo ministro André Mendonça, impacta diretamente a Esportes da Sorte, patrocinadora de clubes como Corinthians, Bahia, Grêmio e Ceará, e a Piché, que apoia o Flamengo. Ambas as empresas foram proibidas de operar em território nacional. A liminar determina que a LOTERJ e o governo do estado do Rio de Janeiro têm até 5 dias para cumprir a decisão. Essa medida reforça a lista atualizada de empresas autorizadas a operar no Brasil, divulgada pelo Ministério da Fazenda no último dia 31 de dezembro. De acordo com essa lista, 14 empresas, representando 30 sites, obtiveram o direito definitivo de funcionamento ao custo de R$30 milhões por licença, válida por 5 anos. Outras 52 empresas receberam autorização temporária e têm até 60 dias para resolver pendências regulamentares. Nem a Esportes da Sorte nem a Piché aparecem na lista de empresas regulares. Ambas se apoiavam em permissões obtidas pela LOTERJ para continuar operando, mas essa base foi invalidada pela liminar do STF. A decisão gerou forte impacto, sobretudo no Corinthians, cujo acordo com a Esportes da Sorte incluía o pagamento de R$57 milhões para viabilizar a contratação de Memphis Depay. Até o momento, o clube paulista não se pronunciou oficialmente sobre o caso. Em nota enviada à imprensa, a Esportes da Sorte afirmou estar cumprindo todas as exigências legais. A empresa destacou que possui o termo de autorização e credenciamento número 003-2023 da LOTERJ e que atendeu a requisitos como habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira e técnica, além de normas relacionadas ao jogo responsável. A Esportes da Sorte também informou que pleiteou a licença número 030-2024 da Secretaria de Prêmios e Apostas, SPA-MF, e aguarda deferimento, garantindo que todas as etapas regulatórias foram cumpridas rigorosamente. Diante desses fatos, o Grupo Esportes da Sorte reafirma o seu compromisso com a regulamentação do setor e com o jogo responsável, visando proteger os interesses da sociedade civil, gerando empregos, renda e promovendo o desenvolvimento econômico, social e cultural do país, concluiu a nota. A liminar do STF representa um marco importante na regulamentação do setor de apostas no Brasil, trazendo mais rigor à atividade e maior controle por parte das autoridades competentes. A expectativa é que outros desdobramentos ocorram nos próximos dias, especialmente em relação aos impactos financeiros nos clubes patrocinados pelas empresas afetadas.